Boa tarde, meninas, a paz do Senhor Jesus. Hoje, quarta-feira da Mulher Carvalhos de Justiça. Como eu costumo dizer, chame as amigas e vem com a gente. Hoje, né, esse mês de setembro, eu não fiz lives, né? Eu repostei algumas lives, a irmã Kátia até esteve conosco numa dessas lives, que foi uma bênção, e eu creio que esse mês você foi muito edificada. E hoje, né, a nossa primeira live de outubro, né, e eu creio que Deus vai falar, não vai ser diferente, e Ele vai falar ao nosso coração. Eu já quero iniciar, vamos fazer uma oração, pedir para que o Senhor, Ele venha falar conosco, venha desconstruir o espírito de religiosidade que existe na minha vida e na tua. Né? Esses dias eu tenho orado muito para que o Senhor venha desconstruir, né, o espírito de religiosidade que nós temos. Né? Muitas das vezes nós apontamos o dedo porque o irmão ele não crê do jeito que nós cremos. Tantas vezes nós apontamos o dedo porque não acreditamos como o outro acredita. Né? E esse espírito de religiosidade ele tem que cair por terra. Nós temos que deixar o Espírito Santo fluir em nós e através de nós. Então eu convido você a já estar levantando esse clamor, essa oração e pedindo para que o Espírito Santo venha falar conosco, venha trabalhar no nosso coração, venha fazer com que venhamos aceitar algumas coisas, né? Que venha desconstruir tudo aquilo que foi construído durante os anos, né? Que nós servimos ao Senhor. Amém? Espírito Santo, estou aqui com as tuas filhas, meu Pai, mulheres que caminham comigo, seguindo ao Senhor. Espírito Santo, viemos pedir aqui que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha desconstruir todo espírito de religiosidade, toda mentira, toda falsidade, que o Senhor venha tirar de nós, meu Pai, tudo aquilo que te desagrada, que o Senhor venha nos limpar, nos lavar, nos curar. Oh, meu Pai, nos separe, meu Pai, como a menina dos teus olhos. Ensina-nos, meu Pai, a ser melhores a cada dia. Ensina-nos, meu Pai, a diminuir para que o Senhor cresça. Ensina-nos, meu Pai, a aceitar a vontade do Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha visitar cada lar essa tarde, cada mulher que vai entrar nessa live, cada mulher que vai ver essa live, ela venha ser tocada de uma maneira diferente. Espírito Santo, o que nos move, o que nos mantém de pé é a oração, é a tua presença, é essa busca incessante, e que o Senhor venha nos fortalecer essa tarde, que o Senhor venha nos fazer mulheres de Deus, que o Senhor venha tirar do nosso coração toda maldade, malícia, meu Pai, toda mentira, meu Senhor. Oh Espírito Santo, que o Senhor venha fazer morada no nosso coração. Que o Senhor venha nos esvaziar de nós para nos encher de Ti, porque essa tarde viemos aqui para nos render à Tua vontade, ao Teu querer. Viemos aqui, meu Pai, essa tarde rendidas a Ti, porque somos totalmente dependentes do Senhor. Somos mulheres que dependem de Ti, somos mulheres que dependem da Tua direção, da Tua palavra, dependem do Senhor. Oh, Espírito Santo, repreende, meu Pai, todo espírito de opressão, toda depressão, toda tristeza, que essa tarde venha cair por terra, meu Pai. Oh, Espírito Santo, que o espírito da alegria venha envolver o nosso coração, tira a tristeza, tira a amargura, tira a dúvida, meu Pai. Eu não sei o que essa mulher tem passado, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então visita corações essa tarde, faça o que eu não posso fazer, restitui a alegria da tua salvação na vida de cada uma das minhas irmãs, Senhor. Oh Espírito Santo, que juntas verdadeiramente nós venhamos ser mais fortes, que cada uma, meu Pai, venha estar, meu Pai, com teu coração ardente naquilo em que o Senhor chamou, que venhamos fazer com excelência aquilo que o Senhor nos colocou nas nossas mãos para fazer. Espírito Santo, tira do nosso coração a inveja, meu Pai. Oh Espírito Santo, porque aquilo que o Senhor tem para minha vida,
consiga, ninguém pode fazer. E aquilo que o Senhor tem na vida das minhas irmãs, eu não posso fazer. Então que venhamos aceitar o nosso chamado, que venhamos fluir naquilo em que o Senhor nos chamou. Espírito Santo, que essa tarde venha ser uma tarde gloriosa, uma tarde onde o poder do Senhor venha se manifestar em cada uma de nossas fraquezas. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, né? Eu costumo sempre dizer que nós temos que ser mulheres que incentivam umas às outras, né? O mês retrasado, eu fiz uma série de lives, né? E eu falei até para uma delas, né? Eu não posso estar aí onde você está. Então você me representa como? Me representa como mulher. Porque, não sei se você já ouviu, né? Quando as pessoas falam de polícia, elas generalizam, né? Um mau policial, por exemplo, se um policial tem uma atitude ruim, ela generaliza, fala que nenhum presta, nenhum policial presta. E é da mesma forma na casa do Senhor, é a mesma forma com as mulheres de Deus. Se uma deixa a desejar, nenhuma presta. Se um pastor faz alguma coisa, nenhum pastor presta. Então, nós temos que ser mulheres que incentivam umas às outras, colocam umas às outras de pé. Amém? E eu já quero meditar na palavra, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração essa semana, né? Eu estou estudando o livro de Atos, e o livro de Atos é um livro que nos convida, né, a voltar ao início de tudo, a voltar às primeiras obras, ao primeiro amor, à santidade, né? E no capítulo 2 de Atos nos diz assim: a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se os dias de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Se você ler um pouquinho antes, né, no capítulo 1 de Atos, você vai ver que tinha mais ou menos umas 120 pessoas naquele lugar. Foi quando Jesus subiu aos céus e os seus discípulos estavam ali escolhendo Matias e eles estavam no lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. E depois que eles foram cheios, Pedro, cheio de autoridade, cheio da unção do Senhor, da graça do Senhor, ele estava pregando, ele saiu para pregar a palavra e falou assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, o dom do amor, o dom da sabedoria, o dom do Espírito Santo. E aquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Se você for lá no finalzinho de João, eu estava acabando de ler agora, né? E o Senhor chegou em João e disse assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Senhor disse assim para João: João, tu me amas? Aí ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus falou para ele: apacenta as minhas ovelhas. Tornou-lhe a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, ele tinha negado Jesus, né? Antes que o galo cantasse 3 vezes, e ali Deus deu uma oportunidade para Pedro, para que Pedro viesse apacentar as ovelhas dele, para que Pedro viesse ser curado quando ele negou Jesus, né? E ali, quando ele recebeu o Espírito Santo, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele saiu a pregar a palavra com toda a autoridade, com toda a ousadia, né? E na primeira pregação que Pedro fez, 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus Cristo. E aí, né? E perseveravam, aí diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Né? O próprio Senhor acrescentava à igreja aqueles que seriam salvos. E lá no capítulo 4, versículo 32 diz assim: união e amor entre os crentes. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Amém? O que o Senhor falou ao meu coração para trazer essa tarde para a gente meditar? Estava falando sobre união, sobre unanimidade, unidade, né? O mesmo Espírito era unanimemente. Eles tinham o mesmo Espírito, eles olhavam para o mesmo lugar, eles tinham o mesmo foco. Eles não queriam um aparecer mais do que o outro, um estar mais em evidência, não. O coração deles estava somente no Senhor. Né? Era o coração e a alma. E hoje nós não temos visto isso dentro das igrejas. Por que as igrejas naquela época, lá diz, né, que eles viviam unidos e o próprio Deus acrescentava os que iam sendo salvos? Por que tem muitas igrejas vazias? Porque falta união. Porque falta unidade. Porque falta o mesmo espírito, olhar para o mesmo lugar. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, trazemos as pessoas para dentro da igreja e nós mesmos jogamos elas para fora, pelo nosso mau testemunho, pelas vezes, né, uma irmã não fala com a outra irmã. Eu tava aqui, né, tava falando com Deus, nós cristãos denegrimos o nome do Senhor. Quando nós falamos mal de outra igreja, quando nós vamos para a rede social, eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou azul, eu sou rosa, eu sou Brasil, eu sou Estados Unidos. Nós incitamos uma guerra e nós somos chamados para levar paz, ser pacificadores do reino. Nós temos que levar a palavra de Deus, viver em união, né? Quando nós vamos num congresso, em alguma igreja, ou vamos em, né, culto de mulheres, nós vemos pessoas envolvidas. Esses dias nós estávamos na reunião do obreiro e foi nos dito assim, que as pessoas, que nós, né, só vamos no culto, no congresso, né, na reunião de mulheres, quando o que eu faço parte. Por exemplo, se eu faço parte das mulheres, eu vou no culto de mulheres. Se tem os varões, somente os varões vão. Não, nós temos que ser unânimes, nós temos que estar no mesmo espírito, nós temos que estar em unidade, nós temos que estar olhando para o mesmo lugar. Aquelas pessoas no início, né, quando Pedro começou a levar a mensagem da cruz, elas tinham o mesmo pensamento, a mesma alma, né? Se uma tinha mais, ela vendia e dava para outra, eles partiam o pão, eles tinham prazer de estar no templo, né? Diz que eles tinham prazer de estar no templo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles respeitavam a autoridade, eles respeitavam os apóstolos, a doutrina deles, a palavra, né? Porque eles seguiram ao Senhor Jesus, andaram com Jesus, estavam ensinando ali, e aquelas pessoas, elas criam, elas temiam a Deus. Dos apóstolos na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Hoje já não se vê mais tantas maravilhas, tantos prodígios, tantos sinais, tantas coisas não se vêem, porque falta a unidade da igreja, falta a união da igreja. E nós não vamos poder mudar isso. Mas nós podemos fazer a nossa parte, nós podemos agir com amor, com cuidado, nós podemos amar incondicionalmente. É como eu também já disse, tem pessoas que você não precisa fazer nada e ela vai te amar. E tem outras pessoas que você não vai ter muita afinidade. Tem outras pessoas que você não vai se identificar, não vai se dar bem, mas não é por isso que você não vai amar. Porque nós não falamos a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, meu irmão, né? Nós sempre falamos isso, mas nós estamos agindo muitas vezes como Caim e Abel.
né? Estamos invejando o nosso irmão, estamos causando divisão dentro da igreja, causando divisão onde nós formos, e o nosso bom testemunho, ele atrai as pessoas. Então, essas pessoas que estavam seguindo, né, os discípulos, eles tinham um só coração. E nós temos que ter esse coração para levar o reino de Deus para as pessoas. Não querer um ser mais do que o outro, né? Não apontar o dedo, né? Como eu estava dizendo, né, um outro dia, né? Eu tenho que ler e meditar na palavra para melhorar como pessoa, não para apontar o dedo para o meu irmão e dizer, né? O pecado, ele tem que ser denunciado. Muitos pecados aí, eles têm que ser denunciados. Mas nós podemos amar incondicionalmente. Nós podemos ser unidos, nós podemos abraçar o evangelho de fato e de verdade, voltar à prática das primeiras obras, voltar ao primeiro amor, voltar ao início, né? E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositava aos pés dos apóstolos. Aquela época não tinha malícia, como hoje nós ficamos maliciosos dentro da obra do Senhor, servindo ao Senhor com malícia no coração. Nós temos que pedir para que o Senhor venha limpar o nosso coração, né? Porque devido aos tantos acontecimentos, tantas coisas que têm acontecido nas redes sociais, nós temos deixado o nosso coração malicioso. E o que isso acarreta? Igrejas vazias e vazias da presença de Deus. Então nós temos que fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Você pode ser a diferença na tua igreja. Você pode agir com amor, com união, né? Apoiando o teu irmão e amando incondicionalmente, né? Como havia naquelas pessoas, não havia maus olhos, né? Eles vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles patrocinavam a obra do Senhor, porque eles criam que eles eram de Deus, que eles serviam a Deus. E hoje, nós como maliciosos, muitas das vezes nós damos o dízimo e ficamos esperando o que vai ser, a reforma que vai ser feita na igreja. Às vezes você dá uma oferta e fica vendo as melhorias que vai ter. Eu tenho uma opinião, né? Desde que eu me converti, eu sou dizimista. Eu me afastei, eu continuava dando dízimo, falava para minha mãe, eu não tô indo para a igreja, mas levo o meu dízimo lá na igreja. E a partir do momento que eu coloco no alforje, né, no saquetel, que eu coloco no gasofilácio a minha oferta, para mim não importa o que vai ser feito com a oferta, não importa. Porque eu tô seguindo ao mandamento do Senhor, que é levar todo o dízimo e oferta à casa do tesouro. Então o que vai ser feito dali é o pastor e Deus, é a pessoa e Deus, é o tesoureiro e Deus. A minha parte eu fiz, e Deus ele vai honrar. Então aquelas pessoas, eles depositavam sem malícia nenhuma. E o coração deles era um só. Eles queriam só o reino de Deus. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. Se você for um pouquinho mais para trás, está falando que Pedro, ele chegou no templo, tinha um homem ali paralítico e ele curou aquele homem, começou a perseguição. E hoje, né, nós temos visto tanta facilidade, né? Talvez não valorizamos pela facilidade que há hoje no evangelho, né? Porque hoje tá assim, né? Se alguém fala uma coisa que você não gosta, a pessoa muda de igreja, ou fala mal, ou confronta, ou bate de frente, né? E naquela época havia temor, como nós lemos aqui, né? E aqui, ó. E em toda a alma havia temor, o temor do Senhor. Nós precisamos voltar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós não tememos a Deus, nós não somos sábios. E quando nós não agimos sabiamente, nós agimos totalmente fora da presença de Deus, da vontade de Deus. Então, hoje o que o Senhor quer falar ao nosso coração é que nós precisamos voltar ao início.
voltar, tirar o espírito de religiosidade de dentro do nosso coração. Porque as coisas têm que andar conforme eu aprendi, conforme eu sei, conforme tem que ser. E o Espírito Santo, ele age do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Muitas das vezes nós precisamos ser desconstruídas para ser construídas em Deus. E naquela época, né, os discípulos, eles estavam bem fresquinhos, né? Porque o Senhor Jesus tinha subido aos céus e eles estavam ali. Receberam o Espírito Santo, estavam cheios da autoridade do Senhor. E havia perseguição, mas eles estavam ali com o mesmo coração, eles só tinham um objetivo, que era o reino de Deus. E esse tem que ser o meu e o teu objetivo, o reino dos céus, buscar a presença de Deus, nos encher da presença de Deus cada dia mais, ser mulheres que exalam a presença de Deus, o perfume do Senhor. Quando nós estamos juntas, quando nós estamos no mesmo espírito, quando nós estamos falando a mesma língua, é impossível não exalar esse perfume do Senhor. Mas hoje, né, nós temos nos enchido de festa, de congresso, de tantas coisas. Mas aquelas pessoas, na simplicidade do evangelho, e acrescentando os que iam sendo salvos. E cada uma de nós tem um chamado. O nosso primeiro chamado é de ser salvo. O Senhor te chamou para ser salvo. E o nosso segundo chamado é ganhar almas. É salvar, porque o prazer daquele que é salvo é salvar, né? É salvar as pessoas, é falar do amor de Deus, é atrair as pessoas ao Senhor Jesus. Mas muitas das vezes nós temos dado um mau testemunho, temos afastado as pessoas do reino de Deus. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão, em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Eles estavam sempre unidos, eles estavam sempre com o povo, eles estavam sempre falando da palavra, eles estavam ali partindo o pão, comendo juntos, com o mesmo objetivo, o mesmo propósito. E nós temos que ter o mesmo propósito, que é o reino dos céus. Jesus, ele está voltando, e o nosso coração tem que estar totalmente voltado para Cristo. Nosso coração tem que estar totalmente voltado para Deus. E quantas das vezes nós nos perdemos dentro da igreja, né? Porque temos que fazer, porque temos que acontecer, temos que limpar, temos que decorar, temos que estar ali, temos que fazer isso, temos que ser a primeira a chegar, temos que ser a última a sair. E é um ativismo religioso que nos afasta de Deus. E nós temos que ser unânimes, unidos, mulheres de Deus, homens de Deus, que exalam a presença do Senhor. Que a maior preocupação seja fazer, estar no centro da vontade de Deus. E Pedro estava lá. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todas aquelas pessoas que estavam ali, elas foram cheias do Espírito Santo. E aí que começa. Então, por isso que nós temos que nos encher do Espírito Santo, nós temos que ser cheias e ser batizadas do Espírito Santo. Temos que buscar o Espírito Santo incessantemente todos os dias da nossa vida. Para suportar o dia mal, para conseguir ser igreja, nós precisamos do Espírito Santo. Para nos manter na igreja, nós precisamos do Espírito Santo. Porque tem pessoas igual aqui, né? Pedro, ele curou aquele homem paralítico e começou a perseguição, né? E expulsaram eles do templo, né? Já começou a perseguição dali, por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, não tem tempo para divisão, para contenda, para tititi, para mimimi, para fofoca. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós só temos um foco, que é o reino dos céus. E o Espírito Santo essa tarde nos convida a voltar ao início de tudo, a voltar à prática das primeiras obras.
e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Eles dividiam tudo. Não havia necessidade entre os cristãos, porque eles dividiam. Se um tinha mais, o outro vendia para que tivessem iguais, dividiam. E hoje nós vemos, né, no reino de Deus uma divisão, né? Eu aplaudo o teu testemunho, desde que não seja maior do que o meu. Que Deus abençoe você, mas que me abençoe primeiro. E nós temos que aprender a glorificar a bênção do nosso irmão, né? A se alegrar com aqueles que se alegram, né? E hoje nós temos perdido muito isso, mas nós podemos fazer a nossa parte, amar como o Senhor amou, viver o verdadeiro evangelho, que é união, que é amor, que é cuidado um dos outros. Ter um coração unânime no mesmo espírito, focando o céu. E não as coisas desse mundo, porque tudo isso aqui passa. Nós não podemos estar com o nosso coração aqui, nas coisas desse mundo. Porque se nós estamos de pé, a palavra de Deus ela diz assim, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então há uma chance de mim e você cair. Há uma chance de nós cairmos. Ninguém está confiante, né? Ninguém está certeza que nunca vai cair. Ninguém tem essa certeza. Se nós não vigiarmos, nós vamos cair. Mas para que nós não venhamos cair, não venhamos olhar para trás, não venhamos retroceder, nós precisamos estar no mesmo Espírito do Senhor, buscando a presença de Deus, se enchendo do Espírito Santo. Assim como Pedro, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele se tornou forte, ele se tornou um leão, ele pregou a palavra, arrependei-vos, se batizem, né? Aqui, ó, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Né, ó, mais embaixo ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Pedro falava com autoridade, mas nem por isso causou inveja entre eles, causou divisão entre eles, não. Pedro estava sendo usado com toda a autoridade, mas eles estavam ali unânimes, no mesmo espírito, sinalizando Jesus, sinalizando o céu. E muitas das vezes nós queremos a glória para nós queremos ser reconhecidos, nós queremos receber tapinha nas costas, mas o Senhor, ele nos chamou para que viéssemos sinalizar a Ele, para que viéssemos mostrar o caminho a Ele. Nós não somos merecedores, nós somos pecadores. Todos nós, não tem ninguém santo. Mas nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras, voltar ao início de tudo, né? Tem até um louvor que diz, né? Quero voltar ao início de tudo, né? Encontrar-me contigo, Senhor, né? Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, né? É um louvor muito lindo. Então, nós temos que ter no nosso coração esse desejo e nunca achar que nós estamos, que já está pronto, que já está certo, que nós já estamos fazendo tudo certo. Nós podemos melhorar cada dia, nós podemos ser pacificadoras, nós podemos causar, fazer a união, né? Nos unir, até com aquelas pessoas que nós não temos muita afinidade, para que o Senhor venha acrescentar aqueles que venham sendo salvos. Porque aqui nós podemos ter a certeza de que quem leva para a igreja e salva é o Senhor Jesus, mas podemos fazer a nossa parte, né? Nós podemos fazer a nossa parte em união, em unidade, amando incondicionalmente, ajudando, estendendo a mão, dando um conselho sábio, falando palavras sábias, né? O sábio do seu interior flui rios, né? De sabedoria. E a sabedoria nós só encontramos quando tememos ao Senhor. Porque em Provérbio diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o Senhor nos convida essa tarde. Nos convida. Quando Pedro ele falou com toda a autoridade, 3.000 almas se renderam ao Senhor. E essas almas, porque quando as pessoas elas se rendem a Cristo, elas
elas são, tudo é novo para elas, né? Então elas veem o pastor como um Deus, né? Elas veem o pastor assim, né? O que o pastor falar, né? A direção da vida dela, mas é dessa forma, né? E Pedro, ele chamava as pessoas para viver em união, ele chamava as pessoas para estar junto, ele chamava as pessoas para cada um estar ali junto, né? Para ter o mesmo coração, o mesmo espírito, buscando ao Senhor. Eles tinham prazer de estar no templo, eles tinham prazer de estar junto, né? Eu sempre ouvi muito falar que a mulher de Deus, ela não tem amiga, né? E eu sou muito contra isso, porque nós temos que ter amigas. Nem todo mundo vai ser nossas amigas, né? Mas nós temos que ter pessoas que nós confiamos, que nós pedimos oração, que puxa a nossa orelha, nós temos que ter. Então, ore ao Senhor para que Ele te apresente as amigas dele, para que Ele te apresente as amigas dele. Eu tenho mulheres de Deus que andam comigo, que caminham comigo, mulheres que às vezes a gente, né, pela correria do dia a dia, nós não estamos sempre juntas, mas uma liga para outra, ora por mim, aconteceu isso, olha, eu li isso na Bíblia, e são palavras que nos fortalecem, né? A Bíblia fala que é melhor ser dois do que um, se um cair, o outro levanta, mas se estiver sozinho. Então nós precisamos um do outro, né? Nós precisamos um do outro. Ninguém consegue viver sozinho. E essas pessoas aqui, ó, então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Né? Esse povo que estava se convertendo, que o Senhor estava acrescentando ao reino dos céus, ele tinha um coração totalmente rendido a Cristo, eles tinham um coração totalmente aberto para as coisas de Deus, um coração cheio de desejo de agradar o Senhor, de vontade de aprender mais do Senhor. E é isso que nós temos que estar, cheias de vontade de aprender de Deus, cheias de vontade de conhecer mais do Senhor. Amém, meninas? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Amém? Nós precisamos voltar ao início de tudo. Nós precisamos voltar às primeiras obras, nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos nos render a Cristo. Nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. Né? Porque muitas das vezes a gente acha que fazer, nós estamos entregando uma oferta para o Senhor. Mas parar para ouvir também é uma oferta ao Senhor. Parar para ouvir a direção de Deus também é uma oferta ao Senhor. Que venhamos essa tarde estar unânimes no mesmo espírito, buscando a face do Senhor. Não impedindo com que as pessoas entrem no reino dos céus, conheçam o Senhor Jesus. Né? Como eu disse no início, quantas das vezes nós vamos nas redes sociais e falamos mal de uma igreja, denegrimos o nosso irmão, e as pessoas, elas estão com os olhos bem abertos para aqueles que servem e seguem ao Senhor Jesus. Hoje nós vemos muitas pessoas que não querem ir para a igreja, não querem. Nós chegamos numa época onde você convidar uma pessoa para ir para a igreja é como se fosse uma ofensa para ela, né? Mas nós podemos mudar isso. Nós podemos, porque cada uma de nós podemos exalar o perfume do Senhor. E é sendo cheios do Espírito Santo. Né? Quando estavam ali, os discípulos naquele lugar, eles foram cheios do Espírito Santo. E começou a falar da palavra de Deus com autoridade, com intrepidez, com graça. E nós precisamos, como mulheres de Deus, ser cheias da presença de Deus, cheias do Espírito Santo. Ter uma nova mente, estar aberto para o novo do Senhor. Estar atenta, parar para ouvir. Né? Porque quando nós fechamos a porta do nosso quarto e nós oramos ao Senhor, muitas das vezes nós ficamos 2 horas falando, e levanta e sai.
e nem para ouvir o que o Senhor, a direção que o Senhor tem para nós. Nós precisamos ser mulheres de Deus. Mulheres que fazem a diferença, mulheres unidas, mulheres que atraem outros à presença do Senhor. Nós vemos que na igreja, né, o maior número de membros é de mulheres, né? O maior número de obreiros e diáconos é mulheres, né? E nós temos mais mulheres, sempre é mais mulheres. Então nós mulheres podemos atrair as pessoas à presença de Deus. E fazer a nossa parte, cada um fazer a tua parte. Tudo que depender de você, se a união depender de você, faz. Se pacificar depende de você, pacifique. Se amar incondicionalmente, perdoar depender de você, perdoe. Mas faça parte daquelas que sinalizam a Cristo. Faça parte daquele time que sinaliza o Senhor Jesus. Que leva ao Senhor Jesus, que as pessoas olhem para você e vejam a Cristo. Né? Como Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. E o Senhor falou, mas quanto tempo vocês estão comigo? Quem vê a mim vê o Pai. Eu sou um com o Pai. Né? E quem nos vê tem que ver os feitos do Senhor Jesus. Tem que ver em nós mansidão, paciência, bondade. É fácil? Não, não é fácil. Mas quando nós procuramos nos encher do Espírito Santo, nos encher da presença de Deus, e nós vamos subindo um degrau a cada dia. E aprendemos a viver em união, e a perdoar, e respirar e contar até 10. E conseguimos, né, fazer da nossa igreja um ambiente de paz, de união. O que depender de mim e de você, que essa tarde venhamos fazer. Que venhamos ser luz onde o Senhor nos plantou. Que como aquelas pessoas, né, que tinha o mesmo coração e a mesma alma, que venhamos ser um. Que quem vê um irmão que está lá nos Estados Unidos e vê um que está aqui no Brasil, ele veja a mesma pessoa, ele veja as mesmas palavras, ele sinta a mesma coisa. Que não haja diferença. Porque nós só somos de batalhões diferentes. Nós servimos o mesmo exército de Cristo e para Cristo. Só batalhões diferentes, só igrejas, placas de igrejas diferentes. Mas nós servimos o mesmo exército. E nós temos que entender que nós fazemos parte do mesmo exército. De Deus e para Deus. E é tudo para Ele. Tem que haver união em nós, tem que haver um amor incondicional em nós, tem que haver um retorno, uma volta, uma prática das primeiras obras. Nós precisamos voltar ao início de tudo. Amém? Vamos orar, meninas? Vamos entregar essa tarde ao Senhor, vamos entregar nossa vida ao Senhor e pedir que o Senhor venha revelar. Leia na tua casa Atos, do 1 ao capítulo 4. E eu creio que Deus ele vai revelar mais coisas ao teu coração. Porque era o início. E nós precisamos voltar ao início. Ter um coração totalmente rendido a Deus. Espírito Santo, que venhamos ter um coração igual ao teu, meu Pai. Ô Espírito Santo, na caminhada, quantas de nós não nos perdemos, meu Pai? Nos perdemos no ativismo religioso. Nos perdemos no nosso achismo, nos perdemos, meu Pai, porque ao invés de nos enchermos do Espírito Santo, temos colocado a obra na frente do Senhor. Espírito Santo, que o nosso coração essa tarde venha estar aberto para aquilo que o Senhor quer fazer com cada uma de nós. Queremos ser novas criaturas, queremos ser novas mulheres.
Queremos um renovo do Senhor, precisamos um renovo na nossa alma, precisamos de um renovo no nosso espírito, precisamos voltar, meu Pai, ao início de tudo, precisamos ter bons olhos, precisamos amar incondicionalmente, precisamos de um novo coração, um coração igual ao do Senhor, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a se render, um coração disposto, meu Pai, a seguir e servir ao Senhor. Oh Espírito Santo, que venhamos, meu Pai, ser as pacificadoras, que venhamos agir, meu Pai, com unidade, com união, que venhamos estar no mesmo Espírito, focando que o nosso alvo venha a ser o Senhor, que não venhamos nos embaraçar com as coisas dessa terra, mas que venhamos estar com nossos olhos em Ti. Oh Espírito Santo, não permita com que vejamos o nosso amigo caído e deixamos ele lá. Não, meu Pai, mas que venhamos estar prontas a estender a mão. Estar atento para as pessoas ao nosso lado. Estar atento às pessoas, meu Pai, que andam conosco, meu Pai. Oh Espírito Santo, nos dê um coração que discirna o Teu reino, meu Pai. Tira de nós o sentimentalismo, tira de nós o achismo, tira de nós a mentira, tira de nós a vaidade, tira de nós, meu Pai, aquilo que nos afasta de Ti. Porque são tantas coisas que nos afastam do Senhor, meu Pai. Oh Espírito Santo, quantas vezes achamos que estamos fazendo o que é correto e estamos errando contigo, meu Pai. Oh Espírito Santo, nos ensina a ser mais igual ao Senhor. Assim como Pedro, meu Pai, e aquelas 120 pessoas que estavam ali naquele lugar foram cheios do Teu Espírito. Que cada mulher, meu Pai, venha ser cheia da Tua presença, venha ser cheia do Teu Espírito, meu Pai. Oh Deus, aviva a Tua obra no decorrer dos anos, aviva a Tua obra, aviva as mulheres dessa nação, aviva as mulheres, meu Pai, do Brasil, aviva as mulheres, meu Pai, que venhamos estar avivadas, fortalecidas em Ti, que venhamos estar olhando somente para o Senhor, que o nosso coração venha estar em Ti, meu Pai. Oh Espírito Santo, é isso que eu te peço essa tarde, meu Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, que o Teu Santo Espírito venha trabalhar no nosso coração. E que venhamos, meu Pai, ter um coração rendido ao Senhor. Que venhamos ter um novo coração. Que venhamos, meu Pai, andar como essas pessoas que não consideravam seu nada, meu Pai, mas que compartilhavam tudo, que tinham temor, tinham prazer de estar no templo, tinham prazer de partir o pão, de estar juntas e falando da palavra do Senhor e iam acrescentando os que iam sendo salvos, Senhor. Oh Espírito Santo, aviva a Tua igreja, une a Tua igreja, meu Pai, que venhamos ser um só, meu Senhor. Oh Espírito Santo, nos ensina a ser de Deus, nos ensina a temer a Ti, nos ensina a viver o novo do Senhor. Oh Espírito Santo, enche a nossa vida com a Tua presença, enche o nosso coração com a Tua presença. Oh Espírito Santo, inunda a casa dessa minha irmã, inunde o lar dela, o coração dela. Oh Espírito Santo, que venhamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que venhamos estar no mesmo Espírito, meu Pai. Oh Espírito Santo, tira o espírito de divisão que atua no meio das igrejas. Tira, meu Pai. Oh Senhor Jesus, que venhamos, meu Pai, ter o nosso coração em Ti, que a nossa maior preocupação seja estar no centro da Tua vontade, seja fazer aquilo que Te agrada. Ensina-nos a respeitar autoridades, meu Pai. Ensina-nos, meu Pai, a Te servir como convém. Ensina-nos, meu Pai, a falar, meu Pai, como convém. Ensina-nos, meu Pai, a nos portar. Ensina-nos a nos vestir. Ensina-nos, meu Pai, a falar. Ensina-nos, meu Pai. Apresenta-nos as Tuas amigas, meu Pai, aquelas que andam contigo, mulheres que têm sede do Senhor. Apresenta as Tuas filhas, meu Pai, a nós. Oh Espírito Santo, que essa mulher, meu Pai, ela venha sair dessa live fortalecida, ela venha sair dessa live, meu Pai, avivada. Oh Espírito Santo, toca, meu Pai, em corações, toca, meu Pai. É isso que eu determino essa tarde, meu Pai. Que essas mulheres, elas venham se levantar,
Que cada mulher, meu Pai, que se encontra do outro lado, ela venha estar de pé diante do Senhor. Entregamos a Ti a nossa vida, Senhor. Entregamos tudo ao Senhor. A nossa vida é Tua. O nosso caminhar, os nossos projetos, os nossos sonhos, tudo é Teu, meu Pai. Que se cumpra em nós o Teu querer. Oh, Espírito Santo, não queremos fazer aquilo que nos agrada, mas aquilo que Te agrada. Queremos andar rendidas a Ti, queremos viver o novo do Senhor. Queremos estar fortalecidas em Ti. Pai, nós ansiamos pela Tua presença. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua paz, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Amém. E graças a Deus. Amém? Que essa tarde seja uma tarde grandiosa e gloriosa na presença do Senhor. Que você encontre a paz que tanto você procura, que está dentro de você. Amém? E vou deixar uns recadinhos aqui, né? Hoje, quarta-feira da Mulher Carvalhos de Justiça. Toda quarta-feira, 5 horas da tarde, temos um compromisso. Separe o seu caderno, o meu tá aqui, a tua Bíblia e um coração aberto para receber de Deus, mais de Deus. E quinta-feira, nós estamos com uma campanha na Igreja Carvalhos de Justiça. Pais de joelhos, filhos de pé. Às 19 horas, com a Bispa Érica e o Pastor Rogério. Você é nosso convidado especial. E a sexta-feira, consagração às 8 horas da manhã. Né, com as irmãs está lá buscando a presença do Senhor, se enchendo da presença de Deus, se consagrando a Deus. E no domingo, neste domingo, Santa Ceia do Senhor, você que está afastado dos caminhos do Senhor e é batizado, vem estar conosco na Rua Mário Ferraz de Souza, 856, Vila Paulista, às 9 horas da manhã. E eu também queria fazer um convite para vocês. Eu tenho uma página, Mulheres Guerreiras de Deus. E toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, eu estou fazendo um devocional. Então, eu quero te convidar na minha página do Instagram, Mulheres Guerreiras de Deus. Amém? Que Deus abençoe tua tarde, Deus abençoe a tua vida. Que esse quase final de semana, hoje é quarta, quinta e sexta, que esse restinho de semana venha a ser glorioso, venha a ser cheio de boas notícias e que a presença do Senhor venha inundar a tua vida. Amém? Que o grande amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todas, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. E você que crê, diga assim seja. Deus abençoe e um beijo no teu coração.